Prepare-se para ficar surpreso ao mergulharmos em um relato esquecido de Jesus Cristo, uma narrativa que desafia a própria imagem que temos dele. Jesus era realmente como sugerem as representações familiares. Uma carta, supostamente escrita pelo próprio Pôncio Pilatos ao imperador Tibério, revela detalhes surpreendentes sobre a aparência de Jesus, detalhes visivelmente ausentes dos evangelhos. Neste documento notável, Pilatos não só narra os milagres de Jesus, mas também lida com os acontecimentos desconcertantes que rodearam o seu julgamento, a crucificação e, notavelmente, a sua alegada ressurreição. Mas que revelações esta carta realmente contém? Que relato Pilatos, o governador romano, poderia ter oferecido ao imperador a respeito da ressurreição do Filho de Deus e da própria presença física desta figura enigmática? Pilatos começa sua missiva a Tibério César, o imperador, com um tom de gravidade urgente: saudações, majestade. Os eventos que ocorreram em minha província da Judéia foram tão extraordinários, tão profundamente perturbadores, que me sinto compelido a contá-los em detalhes exaustivos. Acredito que essas ocorrências têm o potencial de alterar irrevogavelmente o destino de nosso império, lançando uma longa sombra sobre seu futuro. Suas palavras pintam o quadro de um mundo subitamente desprovido do favor divino, como se os próprios deuses tivessem desviado o olhar. Ele continua, lamentando a sua nomeação: sou quase levado a acreditar que o dia em que assumi o governo da Judeia, sucedendo a Valus, foi um dia amaldiçoado. Pilatos então relata uma experiência anterior que pronunciou os desafios que viriam. Ao chegar a Jerusalém, imediatamente tomei posse do pretório e ordenei a preparação de um grande banquete. Estendi convites a um tetrarca da Galileia, o sumo sacerdote, e seus funcionários mais influentes. No entanto, quando chegou a hora marcada, um silêncio perturbador encheu o salão, nenhum convidado apareceu. Interpretei esse flagrante desrespeito como um ato deliberado de desrespeito, não apenas para com meus interesses pessoais. Autoridade, mas também para a própria personificação do governo romano. Dias depois, o sumo sacerdote dignou-se fazer uma visita, mas sua presença ofereceu pouco consolo. O sumo sacerdote chegou alguns dias depois, sua expressão era uma máscara de gravidade cuidadosamente construída, mas revelando sutilmente um engano profundo e arraigado. Pilatos elabora a desculpa do sumo sacerdote, revelando sua crescente suspeita. Ele alegou que seus princípios religiosos o proibiam de participar de refeições com os romanos, considerando tais interações profanas. Em relação a Roma e aos seus representantes, Pilatos emite um aviso severo, portanto, implora às autoridades romanas que permaneçam perpetuamente vigilantes em relação às ações dos sumos sacerdotes nesta região volátil. Eles não hesitariam em trair até mesmo as suas próprias mães se isso servisse à sua fome insaciável de poder e riqueza. De todas as cidades que subjugamos, Jerusalém prova ser a mais intratável, a mais resistente ao controle romano. A população é tão inerentemente rebelde, tão propensa a atos de desafio, que vive em constante apreensão de uma revolta em grande escala. Meus recursos militares são lamentavelmente inadequados para manter a ordem, consistindo em um mero centurião e 100 homens sob seu comando direto. Ele lamenta ainda a inadequação das defesas romanas. Solicitei repetidamente reforços ao governador da Síria, procurando reforçar as nossas defesas e reprimir a crescente onda de agitação. No entanto, a sua resposta foi desanimadora. Ele confessou que mal possuía tropas suficientes para salvaguardar adequadamente a sua própria província, deixando a Judeia vulnerável e exposta. Parece que o nosso desejo insaciável de expansão territorial ultrapassa em muito a nossa capacidade de proteger o que já conquistamos, um desequilíbrio perigoso que temo que acabará por contribuir para a queda do nosso governo. Pilatos detalha suas tentativas de compreender a população local. Para mitigar o risco de incitar mais agitação, evitei conscientemente o contato direto e prolongado com a população em geral, temendo o potencial dos sacerdotes manipularem e incitarem os elementos rebeldes dentro da sociedade. No entanto, tenho-me esforçado para obter uma compreensão mais profunda da mentalidade e das preocupações predominantes desta população complexa. Em meio ao mar turbulento de rumores que circulam constantemente, uma narrativa em particular capturou toda a minha atenção. Os sussurros falavam de um jovem da Galileia, que estava divulgando uma nova doutrina, uma mensagem revolucionária, tudo supostamente em nome de um Deus que o havia enviado a este mundo. Ele esclarece suas suspeitas iniciais e a subsequente mudança de opinião. Inicialmente, eu nutria preocupações de que esse indivíduo pudesse estar tentando galvanizar o povo contra o domínio romano, semeando sutilmente sementes de descontentamento e rebelião. No entanto, rapidamente percebi que minhas suspeitas iniciais eram infundadas. Este Jesus de Nazaré, como era conhecido, parecia exibir maior simpatia e compreensão pela perspectiva romana do que pelos sentimentos predominantes dos próprios judeus. Em uma ocasião, enquanto eu atravessava o principal praça, observei uma grande aglomeração de pessoas agrupadas em torno de um jovem que estava encostado casualmente em uma árvore, transmitindo sua mensagem em um tom calmo e comedido. Pilatos continua a descrever seu encontro. Logo verifiquei que quem falava não era outro senão Jesus, fato que não surpreendeu, dada sua notável capacidade de chamar a atenção e se destacar na multidão de ouvintes. Tomei a decisão deliberada de não interromper seu discurso com minha presença, optando, em vez disso, por permanecer um observador discreto.
Ele descreve a confiabilidade de seu secretário. Meu secretário, Lúcio, é neto de um velho conspirador que esperou por Catalina durante anos na Túria. Ele fala hebraico fluentemente, é inabalavelmente leal a mim e exige minha total confiança. Após o retorno de Lúcio ao pretório, ele contou as palavras de Jesus em detalhes vívidos. Devo confessar que nunca encontrei nada nos escritos dos mais estimados filósofos que pudesse se comparar à profunda sabedoria e clareza perspicaz de seus pronunciamentos. Pilatos ilustra a sabedoria de Jesus como anedota. Um dos muitos rebeldes judeus em Jerusalém fez uma pergunta desafiadora a Jesus, perguntando se era moralmente justificável pagar impostos a César, o imperador romano. Foi precisamente esta sabedoria excepcional, este equilíbrio notável, que em última análise me levou a libertar o Nazareno da custódia, apesar de possuir a autoridade para o prender ou condenar ao exílio no ponto. Ter feito o contrário teria sido um ato flagrante de injustiça, e a justiça, como sabem, é um princípio fundamental que sustenta a governação romana. Ele enfatiza a natureza pacífica de Jesus. Jesus não era um agitador, nem um rebelde que procurava derrubar a autoridade romana. Ofereci-lhe a minha proteção, talvez sem que ele sequer compreendesse totalmente a extensão da minha intervenção. Pilatos pronuncia as potenciais consequências da sua clemência, se, algum dia, e que os deuses proíbam tal calamidade, a religião dos nossos antepassados for suplantada pelos ensinamentos de Jesus, será esta mesma tolerância, este compromisso com a liberdade de expressão, que poderá em última instância contribuir para a queda de Roma. E eu, como um infeliz instrumento do destino, terei involuntariamente desempenhado um papel naquilo que os judeus chamam de providência, e naquilo a que nós, romanos, simplesmente nos referimos como destino. Ele explica a animosidade da elite judaica. Esta liberdade que concedia Jesus provocou a ira dos membros mais ricos e influentes da comunidade judaica. Em outras ocasiões, ele criticou abertamente as tradições locais, afirmando que a humildade e a virtude interior eram muito mais valiosas aos olhos de Deus do que qualquer demonstração externa de status social ou riqueza material. Pilatos detalha as tensões crescentes. Quase todos os dias, recebia queixas formais no pretório sobre a ousadia percebida e os pronunciamentos provocativos de Jesus. Eles me avisaram que algo terrível poderia acontecer a ele, lembrando-me que Jerusalém tinha uma longa e sangrenta história de apedrejamento daqueles que ousavam se declarar profetas. Uma petição formal a César estava sendo preparada, exigindo ação contra essa suposta ameaça. No entanto, o Senado já havia aprovado minhas decisões e prometido enviar reforços após a conclusão da guerra persa. Faltando tropas suficientes para conter uma potencial revolta, resolvi tomar medidas decisivas para restaurar a paz na cidade sem comprometer os meus princípios ou recorrer a táticas violentas. Pilatos descreve seu encontro com Jesus. Enviei uma mensagem a Jesus, solicitando sua presença no pretório para que pudéssemos ter uma discussão privada. Semelhante ao de alguém sobrecarregado por uma consciência culpada, enquanto o Nazareno permanecia perfeitamente calmo, irradiando uma serenidade que parecia emanar das profundezas da própria pureza. Ele continua, refletindo sobre a presença de Jesus. Ao se aproximar, ele fez uma pausa momentânea e, com um gesto gentil, parecia transmitir a mensagem simples: estou aqui, sem pronunciar uma única palavra. Por um longo momento, fiquei surpreso e profundamente impressionado por esse homem extraordinário, uma figura diferente de qualquer outra que nossos artistas já tenham concebido ao retratar deuses e heróis. Fraco e consciente da minha idade, como se me faltasse forças para me aproximar mais. Pilatos relembra a conversa deles. Jesus, eu finalmente pronunciei, minha voz traindo minha turbulência interior, Jesus de Nazaré, nos últimos 3 anos, concedi-lhe total liberdade de expressão, uma decisão da qual não me arrependo e não me arrependerei. Suas palavras são consistentemente sensatas, transbordando de sabedoria e discernimento. Não tenho certeza se você estudou as obras de Sócrates ou Platão, mas reconheço que a simplicidade inerente e a profunda grandeza de seu discurso o elevam muito acima desses célebres filósofos. O imperador está ciente da sua presença e, como seu representante nesta província, estou satisfeito por ter-lhe concedido a liberdade que você merece com tanto direito. Ele oferece uma palavra de cautela, no entanto, devo, com toda a honestidade, avisá-lo de que suas palavras atraíram a atenção de inimigos poderosos e equivocados, indivíduos que estão determinados a silenciá-lo. Sócrates também tinha inimigos que levaram à sua morte. Seus adversários, movidos por uma animosidade ainda mais intensa, se voltaram contra você por causa da aparente dureza de seus pronunciamentos, e contra mim por permitir que você falasse tão livremente. Alguns até me acusaram de conspirar com você para minar a autoridade civil limitada que Roma permite que os hebreus exerçam. Pilatos conclui com um conselho, minha recomendação, e enfatizo que é apenas uma recomendação e não uma ordem, é que você tenha maior cautela e moderação em seu discurso no futuro. Considere que seus inimigos podem explorar o poder do orgulho para incitar as massas ignorantes contra você, forçando-me assim a agir de acordo com as restrições da lei romana, um curso de ação que eu preferiria evitar, se possível. Jesus respondeu com compostura serena, sua voz um contraponto suave à tensão palpável no ar. Governante desta terra, começou ele, com o olhar inabalável, seus pronunciamentos revelam a falta da verdadeira sabedoria.
Como um teste simples, proponho o seguinte: peça ao Monte Tabor que interrompa seu curso no meio do vale. Ele sem dúvida responderá que está sujeito às leis imutáveis da natureza, leis estabelecidas e governadas pelo Deus Criador. Somente ele possui o conhecimento de onde correm as águas, os segredos das correntes da terra. Falo-lhe com verdade inabalável: antes do primeiro desabrochar graças à rosa de Sharon, o sangue inocente dos justos será inevitavelmente derramado. A profecia pairava no ar, repleta de implicações tácitas. Profundamente emocionado com suas palavras, uma onda de empatia tomou conta de mim. Respondi: seu sangue não será derramado, não enquanto eu tiver fôlego. Eu valorizo sua sabedoria, esse profundo entendimento que você possui, muito mais do que o clamor daqueles fariseus rebeldes. Eles abusam da própria liberdade que Roma lhes concedeu tão generosamente. Suas conspirações sussurradas contra César, sua difamação implacável, pintando-o como um tirano cruel com intenção de destruição, isso me enoja. Esses ingratos os homens não conseguem reconhecer a natureza insidiosa do engano, que às vezes o lobo se esconde na lã de uma ovelha para realizar seus desígnios perversos. Tenha certeza, eu pessoalmente protegerei você de suas maquinações. Meu pretório permanecerá como um refúgio sagrado, um santuário para você, tanto de dia quanto de noite. Jesus, mantendo uma calma quase sobrenatural, balançou suavemente a cabeça. Um sorriso sereno, irradiando uma paz interior que desafiava a turbulência circundante, enfeitou seus lábios. Quando chegar a hora marcada, disse ele suavemente, sua voz carregando um peso de inevitabilidade, não haverá santuário, nem lugar de fuga para o Filho do Homem, nem acima da terra nem enterrado sob sua superfície. Aquilo que foi meticulosamente escrito e predito pelos profetas será, sem falta, cumprido. Um desconforto crescente me atormentava, uma sensação de mau pressentimento nublando meus pensamentos. Jovem, respondi, minha voz tingida de uma ansiedade crescente, você está-me obrigando a transformar meu pedido sincero em uma ordem direta. A segurança desta província, uma responsabilidade que pesa muito sobre meus ombros, exige. Minha voz sumiu, a frustração evidente em meu tom. Ele me interrompeu com um tom de advertência. Você deve demonstrar maior prudência em seus pronunciamentos. Não ignore esta ordem tão prontamente, pois você está bem ciente das consequências potenciais que podem surgir de tal desobediência. Que a felicidade o acompanhe em seu caminho, adeus. Suas palavras, embora aparentemente educadas, carregavam um tom de advertência. O príncipe da paz respondeu: Jesus. Não viajei aqui para incitar a perturbação, mas sim para semear as sementes da paz, do amor e da caridade profunda. Meu nascimento coincidiu com o mesmo dia em que Augusto César inaugurou uma era de tranquilidade para o Império Romano. As perseguições não são de minha responsabilidade, mas estou ciente de que inevitavelmente enfrentarei muitas provações e tribulações, tudo em fiel obediência à vontade divina de meu Pai, que iluminou o caminho que estou destinado a seguir. Portanto, eu imploro-lhe, modere suas palavras. Você não exerce nenhum poder para restringir indefinidamente a vítima pretendida no altar do sacrifício. Com esse pronunciamento enigmático, ele se retirou, sua presença desaparecendo como uma luz que se afastava no horizonte, deixando para trás uma sensação palpável de alívio. Sua presença, embora não fosse fisicamente imponente, exercera uma pressão, um peso pesado demais para ser suportado. Herodes, o tetrarca que governava na época, já idoso e abrigando uma animosidade profunda, uniu forças com a crescente lista de inimigos de Jesus, sedentos de vingança. Se Herodes possuísse a autoridade exclusiva, sem dúvida teria ordenado a execução imediata de Jesus. No entanto, apesar da sua vaidade real, ele hesitou, temendo que uma ação tão drástica pudesse prejudicar gravemente a sua influência cuidadosamente cultivada dentro do Senado romano. Talvez, tal como eu, ele também nutria um certo grau de apreensão em relação a Jesus, embora um oficial romano nunca pudesse admitir abertamente tal medo de um mero judeu. Herodes fez uma visita ao pretório, travando uma conversa de pouca importância. Ao preparar-se para partir, ele perguntou casualmente sobre a minha avaliação pessoal do Nazareno. Respondi que Jesus parecia ser um daqueles sábios raros e extraordinários que ocasionalmente agraciam as grandes nações do mundo. Seus ensinamentos, acrescentei, eram desprovidos de qualquer conotação política. Consequentemente, Roma considerou prudente permitir-lhe falar livremente, uma vez que as suas ações não justificavam qualquer forma de punição ou repreensão. Herodes respondeu com um sorriso zombeteiro, fazendo uma reverência carregada de ironia velada antes de partir. A festa judaica mais significativa, a Páscoa, aproximava-se rapidamente e uma conspiração insidiosa estava a tomar forma para explorar a agitação popular inerente que invariavelmente assolava a cidade durante este período sagrado. Jerusalém fervilhava agora com uma multidão inquieta e volátil, e as suas exigências pela morte de Jesus atingiam um nível febril. Os meus informadores descobriram uma verdade perturbadora: o tesouro do templo tinha sido usado ilicitamente para subornar a população, alimentando ainda mais a sua raiva. O perigo era iminente e um centurião romano já havia sofrido humilhação pública.
Numa tentativa desesperada de manter a ordem, enviei uma carta ao governador da Síria, solicitando urgentemente reforços, um contingente de 100 soldados de infantaria e 100 cavaleiros. Lamentavelmente, meu apelo foi negado. Encontrei-me isolado e cada vez mais vulnerável, rodeado por uma população hostil e rebelde, com apenas um pequeno grupo de soldados veteranos à minha disposição. Faltava-me a força necessária para controlar eficazmente uma potencial revolta, não me deixando outra alternativa senão suportar o caos crescente. Jesus, previsivelmente, foi preso sob a falsa acusação de incitar a rebelião. Apesar da sua clara consciência de que o pretório não representava uma ameaça legítima, alimentada pelo apoio inabalável dos seus líderes, agarraram-se à crença infundada de que eu estava secretamente a encobrir uma revolta nascente. Suas vozes coletivas ergueram-se num coro implacável: crucifico! Crucifico! Naquele momento crítico, 3 fações distintas uniram-se na sua oposição unificada a Jesus: os herodianos, os saduceus e os fariseus. A postura ambígua adotada pelos herodianos e saduceus parecia resultar de uma dupla motivação. Eles nutriam um ódio profundo por Jesus, mas ao mesmo tempo permaneciam cautelosos em provocar a autoridade romana. Eles nunca me perdoaram pela minha aparente transgressão de entrar na cidade santa com bandeiras exibindo de forma proeminente a imagem do imperador. Embora eu tivesse reconhecido meu grave erro naquela ocasião, eles consideraram o ato de sacrilégio imperdoável. Outro ponto de discórdia também fervilhava abaixo da superfície. Eu tinha proposto alocar uma parte do tesouro do templo para financiar projetos essenciais de obras públicas, uma sugestão veementemente rejeitada pelos fariseus, que já eram adversários implacáveis de Jesus. Eles tinham pouca consideração pelo governo e nutriam um ressentimento latente devido às críticas implacáveis que o Nazareno tinha feito contra eles durante os 3 anos anteriores, em praticamente todos os locais que visitou. Além de navegar pelas dinâmicas complexas destes grupos poderosos, fui também forçado a enfrentar a população indisciplinada e imprudente, sempre ansiosa por aderir a qualquer rebelião crescente e explorar qualquer caos resultante para seu ganho pessoal. Confrontado com esta situação volátil, Jesus foi levado perante o sumo sacerdote e condenado à morte. Naquele momento crucial, Caifás, o sumo sacerdote, adotando uma atitude aparentemente submissa, enviou Jesus até mim, aparentemente buscando minha confirmação da sentença e garantindo sua execução legal. Eu, por minha vez, respondi que, como Jesus era originário da Galileia, a jurisdição para o seu caso pertencia propriamente a Herodes, e prontamente ordenei que ele fosse levado até ele. Herodes, fingindo humildade e professando respeito pelo representante de César, habilmente devolveu-me a decisão, colocando efetivamente todo o peso da responsabilidade sobre meus ombros. Com uma velocidade alarmante, o meu palácio foi transformado numa fortaleza sitiada, e as fileiras dos rebeldes aumentavam exponencialmente a cada hora que passava. Jerusalém foi invadida por multidões que desciam das montanhas que cercavam Nazaré. Parecia que toda a população da Judéia estava convergindo para a cidade. Um vidente galileu, alegando possuir a capacidade de prever o futuro, prostrou-se aos meus pés, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e me implorou: cuidado. Em nenhuma circunstância toque neste homem, pois ele é sagrado. Ontem à noite, eu o vi uma visão vívida, andando sem esforço sobre a superfície da água, pairando no ar nas asas do vento. Ele falou à tempestade violenta e à multidão de peixes que fervilhavam no lago, e todos eles obedeceram. Eu testemunhei o rio no Monte Catarina se transformando em uma torrente de sangue, as estátuas de mármore de César chorando lágrimas de angústia, e o sol da manhã aparecendo como uma virgem enlutada, envolta em tristeza. Se você desconsiderar as advertências bem-intencionadas de sua esposa, um grande infortúnio o aguarda. Naquele exato momento, os degraus de mármore do pretório tremeram sob o imenso peso da multidão que se agitava enquanto traziam Jesus à força de volta diante de mim. Entrei resolutamente nos corredores da justiça, rodeado pela minha guarda leal, e dirigi-me às massas reunidas com uma voz firme, exigindo conhecer os seus desejos. A resposta foi imediata e unânime, e quando com uma intensidade arrepiante: a morte de Jesus. Que crime específico ele cometeu? Perguntei, procurando entender a base de sua exigência veemente. Ele cometeu blasfêmia, profetizou audaciosamente a destruição do templo e declarou-se o Filho de Deus, o Messias, o Rei dos Judeus. Eles responderam, suas vozes misturadas com justa indignação. Eu respondi, afirmando que a justiça romana normalmente não condenava indivíduos à morte com base apenas em tais acusações. No entanto, os gritos ensurdecedores de "crucifica-o! Crucifica-o!" reverberou através da multidão enfurecida, fazendo com que até as sólidas paredes do palácio tremessem visivelmente. Em meio ao caos e à fúria, o único indivíduo que manteve uma aparência de compostura foi o próprio Jesus. Após uma série de tentativas frustradas de protegê-lo da ira implacável de seus inimigos, cheguei a uma decisão que parecia oferecer um vislumbre de esperança, um último esforço para salvar sua vida. Propus, de acordo com uma prática habitual observada durante as festividades, libertar um prisioneiro como um gesto de boa vontade. Sugeri então a possibilidade de libertar Jesus. No entanto, o povo persistiu teimosamente na exigência de que ele fosse crucificado.
Esforcei-me para argumentar com eles, enfatizando que as suas ações violavam diretamente as suas próprias leis e tradições estabelecidas. Lembrei-lhes que, de acordo com a lei judaica, nenhum juiz poderia legitimamente condenar um réu sem primeiro observar um dia de jejum, e que a sentença exigia o consentimento explícito do Sinédrio e a assinatura devidamente afixada do seu presidente. Além disso, no seu sistema judicial, nenhuma execução poderia ser realizada no mesmo dia em que a sentença foi formalmente proferida. No dia seguinte, designado como o dia da execução, o Sinédrio foi legalmente mandatado para conduzir uma revisão completa de todo o processo judicial. Além disso, as suas leis estipulavam que um homem designado deveria permanecer na entrada do tribunal, segurando uma bandeira, enquanto o outro, montado a cavalo, proclamava o nome do condenado, o crime específico que cometeu e os nomes de quaisquer testemunhas, solicitando publicamente qualquer depoimento que pudesse potencialmente inocentá-lo. O preso, enquanto era conduzido à sua execução, tinha o direito legal de retornar ao tribunal até 3 vezes distintas para apresentar quaisquer novos argumentos ou provas em sua defesa. Enfatizei meticulosamente cada um desses pontos, alimentando a esperança de que isso pudesse, de alguma forma, acalmar a multidão fervilhante. No entanto, os gritos implacáveis de "crucifica-o! Crucifica-o!" persistiu, abafando qualquer aparência de razão. Numa tentativa desesperada de apaziguá-los, ordenei então que Jesus fosse submetido a uma flagelação brutal, acreditando ingenuamente que este ato de punição poderia ser suficiente para satisfazer a sua sede de sangue. Em vez disso, serviu apenas para intensificar o ódio deles, alimentando o desejo insaciável pela morte dele. Convoquei uma bacia e lavei ostensivamente as mãos diante da multidão enfurecida, declarando publicamente que, no meu julgamento ponderado, Jesus de Nazaré não havia cometido nenhum ato que merecesse a morte. Contudo, minhas palavras revelaram-se totalmente ineficazes, o destino de Jesus estava irrevogavelmente selado. Eu já tinha testemunhado a fúria desenfreada das multidões e o caos destrutivo dos tumultos civilizantes, mas nada nas minhas experiências anteriores se comparava à intensidade absoluta daquele dia. Parecia que todos os espíritos malévolos das profundezas do inferno tinham sido libertados sobre Jerusalém. A multidão não apenas se moveu, eles foram impelidos e girados como um furacão furioso, surgindo em ondas furiosas dos portões do pretório em direção ao Monte Sião, seus gritos e gritos amplificados para um rugido ensurdecedor, superando qualquer nível de agitação que eu já havia testemunhado durante os distúrbios turbulentos na Pannonia ou dentro do Fórum Romano. O dia escureceu gradualmente, as sombras invasoras lembrando uma noite sombria de inverno, lembrando estranhamente os acontecimentos que cercaram o assassinato de Júlio César. Curiosamente, foram também os idos de março. Como governador da Judeia, uma província perpetuamente fervilhando de descontentamento, vi-me um espectador relutante de um espetáculo sombrio. De um canto sombreado da minha basílica, observei enquanto Nazareno, um homem que eu acreditava ser fundamentalmente inocente, era escoltado para a sua execução brutal. A própria Jerusalém parecia vazia, a sua vibrante força vital foi drenada através dos portões escuros da cidade que levavam a Jâmnia. Um ar palpável de desolação pairava sobre tudo, um pesado manto de tristeza que parecia abafar até mesmo os sons do mercado. Naquele momento, minha própria alma parecia estranhamente ligada à colina desolada do Calvário, um lugar já pesado com o peso da destruição iminente. Um centurião romano, cujo rosto era uma máscara de estecismo profissional, lutou em vão para manter alguma aparência de ordem em meio ao caos crescente e ao ressentimento latente da multidão. Fiquei totalmente sozinho, a grande tapeçaria do poder romano parecendo fina e frágil contra o peso dos acontecimentos que se desenrolavam. Um profundo desconforto instalou-se no meu peito, uma inquietante premonição de que o que eu estava a testemunhar não era apenas uma questão de justiça cívica, mas um drama que se desenvolvia numa escala cósmica, um choque de poderes muito além da compreensão dos homens mortais. Os gritos agonizantes que emanavam do Gólgota, levados pelo vento como os apelos desesperados dos condenados, ressoavam com uma profundidade de sofrimento que eu nunca havia encontrado antes. Nuvens negras sinistras, carregadas de um pavor silencioso, começaram a reunir-se ameaçadoramente sobre o templo sagrado, depois estenderam o seu abraço sufocante por toda a cidade, envolvendo Jerusalém num manto escuro e agorento. Diz-se que, diante desses sinais visíveis manifestados tanto nos céus como na própria terra sob nossos pés, Dianus, o venerável patriarca do Sinédrio, gritou em terror e perplexidade: ou o próprio Criador está sofrendo, ou o universo inteiro está desmoronando em ruínas. Como que para pontuar a sua declaração assustadora, um violento terremoto, diferente de tudo visto em gerações, devastou o Baixo Egito, mergulhando os seus habitantes num frenesim de medo. Até mesmo os soldados romanos, normalmente estoicos e pragmáticos, ficaram visivelmente abalados. Os judeus supersticiosos, já à beira da histeria, foram levados à beira da loucura. Bazar, um judeu instruído de Antioquia, pelo que sei, um amigo próximo e seguidor do Nazareno, foi encontrado morto após o terremoto. Se a sua morte foi causada pelo terror absoluto do acontecimento ou pela dor insuportável pelo destino do seu amigo, permanece um mistério envolto em especulações. À medida que a primeira hora da noite se aproximava e a escuridão opressiva se aprofundava, enrolei-me firmemente no meu manto de lã e desci para a cidade, tendo como destino os portões que levavam ao Gólgota.
O sacrifício bárbaro já havia sido consumado, a ação foi feita. A multidão, ainda profundamente perturbada com o que tinha testemunhado, voltou para casa, com os rostos marcados por um ar sombrio de remorso e culpa tácita. Os aplausos comemorativos e os gritos vingativos já haviam desaparecido há muito tempo, substituídos por um silêncio arrepiante. Observei também a minha pequena comitiva romana a passar, movendo-se com um silêncio incaracterístico, a sua bravata habitual substituída por sinais visíveis de angústia. O porta-estandarte, um homem que normalmente carregava a águia romana com orgulhoso desafio, cobriu o símbolo sagrado com um pedaço de pano escuro, um sinal tradicional de luto e respeito pelos mortos. Ouvi trechos de conversa, alguns soldados judeus murmuravam palavras na sua língua antiga, palavras que não consegui decifrar, enquanto outros falavam entre si, contando histórias de milagres e presságios, acontecimentos que os romanos frequentemente atribuíam aos caprichos caprichosos dos seus próprios deuses. Em vários momentos, pequenos grupos de homens e mulheres paravam na sua fuga apressada, voltando-se para olhar para a silhueta nítida do Monte Calvário, como se esperassem, com uma esperança desesperada e irracional, por algum outro sinal, alguma intervenção divina que pudesse de alguma forma reescrever os horríveis acontecimentos do dia. Com o coração pesado, voltei ao pretório, subindo os degraus de pedra, ainda manchados com o sangue indelével do Nazareno. Ali, perto da entrada, vi um homem idoso ajoelhado em fervorosa oração, rodeado por um pequeno grupo de soldados romanos, com os rostos molhados de lágrimas. Ver esses veteranos endurecidos chorando abertamente foi uma experiência chocante e perturbadora. O velho, dominado pela emoção, atirou-se aos meus pés, o corpo sacudido por soluços profundos e inconsoláveis. Ver um velho chorar sempre desperta algo profundo dentro de mim, e meu coração, já pesado de tristeza e oprimido pela dúvida, sentiu como se fosse quebrar. Choramos juntos, um governador e um ancião angustiado, e parecia que todos os presentes, tanto romanos como judeus, estavam à beira das lágrimas. Eu nunca tinha testemunhado nada parecido. Aqueles que traíram o Nazareno, que o venderam por um punhado de prata, aqueles que clamaram pela sua crucificação com um zelo tão sanguinário, desapareceram como covardes na escuridão. Ouvi rumores de que alguns deles tinham começado a lavar a boca com vinagre, talvez numa tentativa fútil de se purificarem do vitriolo que tinham vomitado, ou talvez numa referência distorcida às palavras proféticas do Nazareno sobre a ressurreição e a separação dos mortos. Se tal coisa acontecesse, a enormidade ficaria para sempre gravada na memória coletiva daquela multidão enorme e silenciosa. Pai, perguntei, quando finalmente consegui recuperar alguma aparência de compostura, quem é você e o que procura de mim? Eu sou José de Arimateia, respondeu ele, com a voz carregada de emoção, e vim pedir humildemente sua permissão para enterrar Jesus de Nazaré. Sem hesitar, concedi-lhe permissão. Além disso, instruí Melus, o comandante da minha guarda pessoal, a enviar um contingente de soldados romanos ao túmulo, garantindo que o corpo do Nazareno não seria violado ou profanado de forma alguma. Poucos dias depois, quando os rumores começaram a espalhar-se como fogo, descobriu-se que o túmulo estava vazio e os discípulos, encorajados por este acontecimento inexplicável, começaram a proclamar que Jesus tinha ressuscitado dos mortos, tal como tinha predito nas suas enigmáticas profecias. Esta revelação chocante, fosse verdade ou um engano elaborado, causou ainda mais tumulto e inquietação do que a própria crucificação. Não posso afirmar com certeza o que realmente aconteceu dentro daquela tumba selada. No entanto, garanto-lhe que investiguei minuciosamente o assunto, seguindo todas as pistas com inabalável diligência. Você pode examinar pessoalmente as evidências, examinar minuciosamente minhas ações e determinar se cometi algum erro de julgamento, como Herodes afirma com tanta veemência. É verdade que José de Arimateia usou o túmulo da sua própria família para enterrar o corpo de Jesus, mas não posso, com toda a honestidade, garantir se ele possuía conhecimento prévio da suposta ressurreição, ou se abrigava algum plano secreto para facilitá-la. No dia seguinte ao enterro, uma delegação de sacerdotes de alto escalão compareceu ao pretório, com os rostos marcados pela ansiedade e pelo medo. Eles expressaram sua profunda preocupação com a possibilidade de os discípulos de Jesus roubarem seu corpo sob o manto da escuridão e depois alegarem falsamente que ele havia ressuscitado dos mortos, exatamente como ele havia predito e como eles próprios agora acreditavam firmemente. Com uma certa exasperação cansada, direcionei os sacerdotes ao capitão Marcos, o comandante da guarda romana, e ordenei-lhe que colocasse quantos soldados judeus fossem necessários ao redor do túmulo, garantindo que se algo desagradável ocorresse, a responsabilidade recairia diretamente sobre seus ombros, e não sobre a reputação ou vigilância das autoridades romanas. Quando recebi a notícia alarmante do túmulo vazio, minha preocupação aumentou consideravelmente. Imediatamente chamei Marcos, exigindo um relato completo e preciso dos acontecimentos ocorridos durante a noite. Ele me informou que havia designado seu tenente de maior confiança, Ben Isham, junto com uma companhia de 100 soldados experientes, para guardar o local com vigilância inabalável. Marcos também relatou que Isham e seus homens ficaram profundamente abalados e aterrorizados pelos acontecimentos extraordinários que testemunharam naquela manhã. Imediatamente chamei o próprio Isham, instruindo-o a contar, da maneira mais fiel e precisa possível, tudo o que havia ocorrido durante sua vigília.
Ele me contou que por volta da quarta vigília da noite, uma luz estranha e quase etérea começou a emanar de cima do túmulo. A princípio, ele presumiu que fossem apenas mulheres que vinham ungir e embalsamar o corpo de Jesus, como era a prática habitual, mas ficou perplexo sobre como elas poderiam ter escapado dos guardas fortemente armados. Enquanto ponderava sobre esta situação desconcertante, toda a área circundante foi subitamente iluminada por uma luz ofuscante, e ele testemunhou o que parecia ser uma multidão de mortos, levantando-se das suas sepulturas, vestidos com as suas mortalhas, os seus rostos radiantes com uma vitalidade juvenil e transbordando com uma alegria indescritível. Ao mesmo tempo, um refrão celestial, o som mais belo e harmonioso que ele já ouvira, encheu o ar com uma melodia sublime. Parecia, disse ele, como se os próprios céus estivessem louvando a Deus em vozes além da compreensão humana. De repente, a terra começou a tremer violentamente e Isham sentiu uma sensação avassaladora de fraqueza, como se suas pernas tivessem se transformado em água embaixo dele. O chão pareceu ondular sob seus pés e então, dominado pelo terror absoluto do acontecimento, ele desmaiou, perdendo toda a consciência do que aconteceu depois. Pedi-lhe que descrevesse sua condição quando finalmente recuperou a consciência. Ele disse que estava deitado de bruços no chão, completamente desorientado e ainda tremendo de medo. Perguntei-me se ele poderia ter confundido a luz estranha que testemunhou com o primeiro brilho fraco do nascer do sol que se aproximava no leste. Ele respondeu que havia considerado essa possibilidade inicialmente, mas a uma distância tão curta ainda estava inegavelmente escuro, e ele lembrou claramente que era muito cedo para o sol nascer. Perguntei então se a tontura que ele sentiu poderia ter sido causada por se levantar muito rapidamente, uma ocorrência comum que às vezes pode induzir tais sensações. Ele negou veementemente, explicando que não havia dormido nada durante sua vigília, pois dormir em serviço era crime punível com morte imediata. Ele admitiu que permitiu que alguns dos soldados sob seu comando dormissem algumas horas em um horário designado, mas esses homens, disse ele, ainda estavam profundamente adormecidos quando os acontecimentos se desenrolaram. Pedi a ele que estimasse a duração da cena do outro mundo. Ele confessou que não tinha certeza, mas estimou que durou quase uma hora, até que a luz do dia gradualmente obscureceu a iluminação sobrenatural. Finalmente, perguntei-lhe se ele havia se aproximado pessoalmente do túmulo depois de recuperar a compostura. Ele respondeu que não, explicando que estava paralisado de medo. Assim que os reforços romanos chegaram para socorrê-los, ele e os membros sobreviventes de sua companhia recuaram em pânico de volta para a segurança do quartel. Perguntei então se os sacerdotes judeus o haviam interrogado sobre os acontecimentos. Ele confirmou que sim, afirmando que os sacerdotes o haviam instado a afirmar que tinha sido apenas um terremoto e que os guardas romanos estavam dormindo, não cumprindo o seu dever. Eles até lhe ofereceram uma quantia considerável de dinheiro se ele testemunhasse que os discípulos de Jesus haviam se escondido na escuridão e roubado o corpo, perpetrando uma ressurreição fraudulenta. No entanto, ele afirmou veementemente que não tinha visto nenhum discípulo e só soube do desaparecimento do corpo quando mais tarde foi informado. Intrigado, perguntei-lhe sobre as opiniões e crenças pessoais dos padres com quem havia conversado. Ele me contou que alguns deles acreditavam que Jesus não era um homem comum, não apenas um ser humano como os outros, e que ele certamente não era filho de Maria, como tantos seguidores devotos afirmavam. Na sua visão esotérica, Jesus era uma figura divina que apareceu na Terra em várias formas e em diferentes momentos ao longo da história, como nos dias de Abraão e Ló, e em inúmeras outras ocasiões e em vários outros lugares. Se esta obscura teoria judaica contém alguma verdade, estas conclusões, sugeriu ele, pareciam fazer um estranho tipo de sentido, pois forneciam uma explicação algo coerente para os acontecimentos de outra forma inexplicáveis que rodeavam a vida e a morte deste homem extraordinário. Tanto os seus amigos devotados como os seus inimigos mais implacáveis reconheceram que Jesus parecia possuir um controle quase sobrenatural sobre as forças da natureza, como se fosse um oleiro divino moldando o barro à sua vontade. Ele supostamente transformou a água em vinho, curou doenças incuráveis, ressuscitou os mortos de seus túmulos, acalmou tempestades violentas com uma única palavra e até conjurou peixes com moedas aparecendo milagrosamente em suas bocas. Se ele realmente realizou todos estes atos milagrosos, e inúmeros outros testemunhados pelos próprios judeus, foi precisamente por estas razões que ele despertou tanta hostilidade e ressentimento entre a elite dominante. É claro que ele não foi acusado de cometer crimes comuns, de violar leis estabelecidas ou de prejudicar diretamente alguém através de violência ou roubo. Estes feitos incríveis, reais ou inventados, são conhecidos por milhares de pessoas, tanto apoiantes fervorosos como oponentes declarados. Assim, sinto-me cada vez mais inclinado a acreditar, como alguém declarou de forma pungente ao pé da cruz, verdadeiramente este era filho de Deus. Pôncio Pilatos, refletindo sobre suas interações com Jesus, descreveu-o como uma figura extraordinariamente impressionante, fundamentalmente diferente de qualquer outro homem que já havia conhecido. Ele mencionou que Jesus possuía uma altura mediana, mas se comportava com uma atitude calma e um ar inconfundível de autoridade, chamando a atenção de todos ao seu redor. O seu rosto transmitia um inabalável sentimento de bondade e de profunda paz, mesmo nas situações mais tensas e voláteis, e a sua expressão sempre refletia uma notável tranquilidade interior.
Jesus parecia olhar para as pessoas com uma compaixão profunda, quase penetrante, como se possuísse uma compreensão única e completa dos seus pensamentos e sentimentos mais íntimos. Relatos históricos sugerem que Jesus tinha cabelos longos e macios que caíam harmoniosamente sobre os ombros. Seu cabelo era levemente ondulado e descrito como castanho claro, quase loiro, o que o diferenciava das pessoas de cabelos tipicamente mais escuros da região. Seus olhos eram talvez sua característica mais notável e cativante, descritos como profundos e penetrantes. Alguns observadores afirmaram que variavam sutilmente entre um marrom claro e um tom hipnotizante de azul, dependendo do ângulo da luz e da perspectiva do observador. Seus olhos transmitiam uma fonte profunda de sabedoria e bondade incomensurável, ao mesmo tempo que irradiavam uma força serena e uma profunda compreensão dos meandros da vida e das complexidades do coração humano. A pele de Jesus foi descrita como clara, com textura macia e saudável, sugerindo alguém que passava muito tempo ao ar livre, mas ainda mantinha uma aparência bem cuidada. Seu rosto era amplamente considerado belo e perfeitamente simétrico, possuindo traços que inspiravam confiança inabalável e profundo respeito. Não era apenas um rosto comum, mas um que projetava um ar inerente de autoridade e poder inato, sem nunca parecer intimidador, arrogante ou ameaçador de qualquer forma. Ele usava uma barba cheia e bem cuidada, o que acrescentava um toque de maturidade, sabedoria e um senso palpável de respeito à sua aparência geral. Jesus vestia-se com simplicidade, sem ostentação, mas sempre com dignidade discreta. Suas roupas, embora modestas em design e construção, eram invariavelmente limpas e bem conservadas, normalmente consistindo em um manto longo e esvoaçante e uma túnica simples. Ele evitou deliberadamente usar adornos chamativos, joias caras ou acessórios elaborados, refletindo seu profundo desapego dos bens materiais e das vaidades mundanas. Sua aparência geral transmitia uma mensagem clara e inequívoca de humildade, simplicidade e autenticidade genuína, mesmo com sua presença inegavelmente marcante e imponente. Sem pronunciar uma única palavra, ele conseguia transmitir sem esforço uma poderosa sensação de paz, aceitação e acolhimento incondicional. Agora, nobre soberano, este é o relato mais preciso e abrangente que posso fornecer dos eventos que cercam a morte e suposta ressurreição de Jesus de Nazaré. Fiz todos os esforços possíveis para apresentar todos os detalhes relevantes com total honestidade e imparcialidade, para que possam julgar a minha conduta de forma justa e sem preconceitos, sabendo que muitas críticas injustificadas foram injustamente dirigidas a mim neste assunto complexo e politicamente carregado. Com lealdade inabalável e profundo respeito ao meu soberano, continuo sendo seu servo mais obediente e humilde.